Senhor. E aproveita que você está em pé. Abre Gênesis 1. Hoje o Senhor tem algo muito forte para trazer para nós. Algo que muitas vezes se omitiu no altar. Porque, infelizmente, durante um bom período, o altar precisou massagear ego. O altar precisou passar a mão na cabeça para segurar e não para abrir os olhos. Nós estamos chegando no fim dos tempos. Jesus está às portas. E se nós não resolvermos dar um clique na nossa mente e tirarmos a nossa mente da terra e elevarmos a nossa mente e entendermos que antes de sermos matéria, nós somos espírito, que antes de existir matéria nessa terra, existiu um mundo espiritual, e nós nos rendemos ao espírito e não à alma, e não à carne, e não à matéria, vai haver um grande risco do Senhor Jesus voltar nas nuvens e nós ficarmos. Ficarmos porque nós ficamos nos importando demais com o meu eu, com o que eu valho, com o que eu preciso, com quem eu sou, e deixamos de nos importar com quem eu sou na verdade. Quem eu sou na verdade? Eu sou um espírito. Por acaso eu habito numa carne, mas eu sou um espírito. E eu tenho que valorizar essa minha vida espiritual e não a minha vida carnal. Afinal de contas, Jesus foi muito claro conosco quando ele falou: no mundo passareis por aflições. Então aqui eu vou passar por aflições. Aqui eu não quero boa vida. Aqui eu vou passar por aflições. Afirmação categórica de Jesus. No mundo passareis por aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E bom ânimo, a palavra ânimo vem de ânima. Ânima é vida. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos matar a carne, trazer a alma, que é a sede dos nossos desejos, colada no espírito, para satisfazer o espírito. Porque é o nosso espírito que vai para Deus, porque a carne vai apodrecer na terra. É o nosso espírito que vai para Deus. E nós temos só duas escolhas. E é exatamente isso que o Senhor tem a ministrar no nosso coração hoje. E vamos lá, Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre luz e trevas. Aproveita e joga em João 1. João 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela.
Glória a Deus. Podemos nos assentar. Hoje nós vamos falar sobre trevas. Precisa. Um dos maiores generais da modernidade, e aí modernidade eu estou dizendo da idade moderna para cá, foi Napoleão Bonaparte. E Napoleão tinha uma máxima: Napoleão dormia 4 horas por noite. Napoleão ia para o campo de batalha, ele ia para o campo de batalha e ficava na colina olhando o campo de batalha, com mapas abertos, estudando o inimigo. Napoleão talvez tenha sido um dos últimos grandes generais que não se acovardou, que não mandou jovem de 18 anos morrer enquanto ele se escondia num bunker. Como são os presidentes atuais? Aonde está o Putin no meio da guerra? Escondido, covarde, dentro de um bunker. Aonde fica o Zelensky durante a guerra? Escondido, feito um covarde, dentro de um bunker. Aonde está o Trump durante a guerra? Escondido, feito um covarde, dentro de uma fortaleza. E manda jovens de 18, 19 anos, que não têm a menor noção do que é ideologia, morrer por uma ideologia dele, humana. Eu sou contra a guerra. Eu sou contra mandar jovem que não sabe de nada morrer por uma política burra que velhos resolvem ter. Mas Napoleão ia para a guerra. Napoleão estava ali sujeito a tomar um tiro. E ele olhava e falava que precisava conhecer o inimigo. E isso nos deixa uma grande lição. Que nós precisamos conhecer o nosso inimigo, porque senão a gente não vai saber combater ele. Se eu não conheço o meu inimigo, eu não sei por onde ele pode vir me atacar, e eu não sei por onde começar a me defender para combater esse inimigo. E a palavra diz que o inimigo anda ao nosso derredor. Então eu preciso conhecer as artimanhas desse inimigo. Eu preciso saber, se eu não for para o céu, para onde eu vou. Porque a opção é minha. Escolher entre céu e inferno, somos nós. Escolher entre luz e trevas, é nossa opção e nossa responsabilidade. Escolher se eu entrego a minha vida para Jesus ou se eu entrego a minha vida para Satanás, é minha opção, e não tem duas, e não tem uma terceira. Essa coisa dessa invençãozinha que fizeram aí de purgatório é para massagear ego. A Bíblia não nos mostra purgatório, em lugar nenhum. Ela nos mostra céu e inferno. E a opção é nossa. E a opção é totalmente nossa. E para a gente começar, eu vou te convidar a ir a Apocalipse 12. No verso 7. Apocalipse 12, no verso 7. Gente, é palavra de Deus. Não saio da palavra, não. É o que a palavra está escrita. Sola Escritura. Apocalipse 12, verso 7. A gente tinha visto que Deus tinha criado céus e terra. Logo, Deus criou o céu primeiro, o mundo espiritual antes. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia,
não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foram atirados para a terra, e com eles os seus anjos, e eles trouxeram 1/3 dos anjos do céu. Olha o poder de sedução do nosso inimigo. Ele conseguiu convencer a 1/3 dos anjos que viam Deus como ele via Deus. Se ele conseguiu convencer a 1/3 dos anjos que estavam diante do trono de Deus, que tinham a presença de Deus, quanto mais a nós que não vemos Deus. Nós temos que tomar muito mais cuidado para não cairmos do que os anjos. Porque os anjos viam a presença de Deus e nós não. Nós sentimos a presença dele e sentimos o mover dele se verdadeiramente o buscarmos em espírito e em verdade. Espera aí, Deus nos chama para buscá-lo em espírito e não em carne. Eu não tenho que buscar Deus com o meu ego. Eu não tenho que buscar Deus com as minhas emoções. Porque as minhas emoções estão na minha alma e o coração do homem é enganoso. Eu tenho que buscar Deus com o meu espírito. Eu tenho que alimentar o meu espírito. Como que eu alimento o meu espírito? Palavra de Deus, oração e jejum. Eu não posso ficar querendo, agora eu quero ser feliz. Não estou aqui para ser feliz, eu estou aqui para ir para o céu. Eu tenho pouco tempo de terra. E não é porque eu estou com 65 anos, não. Porque houve um poeta que dizia assim, a gente mal nasce e já começa a morrer. E é a pura verdade. Porque um bebê de 1 dia, ele tem menos 1 dia de vida. Quando ele tem 2 dias, ele tem menos 2 dias de vida. Eu tenho menos 65 anos de vida. Porque a vida, ela tem um fim. Está escrito lá, no livro da vida, no nosso livro, Deus já escreveu o dia. Está lá escrito. E a cada dia que passa, falta menos 1 dia para eu chegar lá. Agora, quando eu chegar lá, o que eu quero? Estar com Deus ou estar com o diabo? Quando eu chegar lá, qual é o destino que eu quero para a minha vida? Então, eu tenho que buscá-lo em espírito. Eu preciso buscar a Deus em espírito. Eu preciso fazer a minha vida espiritual se aproximar de Deus. Para não cair. Porque 1/3 dos anjos que eram espírito e viam Deus, caiu. 1/3. Tudo bem, tem 2 anjos para cada demônio. A gente está em vantagem ainda. E com certeza os nossos anjos são mais fortes do que qualquer demônio. Isso a gente tem na palavra, isso descrito. É só buscar. Mas agora, olha comigo o que está em Lucas 10. Hoje nós vamos dar uma rodadinha, tá? Lucas 10. Porque eu quero que você chore pela presença de Deus, que você chore pelo céu, que você reveja a sua vida pensando em céu. Lucas 10. Eu comecei ontem à noite a montar a palavra. Eu estava caindo em cima da minha Bíblia, cochilando. Quando acontece isso, eu já sei, Deus está falando para mim, não é isso. Vai esfriar a cabeça, vai descansar, que depois eu te falo.
E quando eu acordei hoje cedo, antes de vir para cá, ele me entregou todo o que ele queria. Não montei nem meu esquema do jeito que eu gosto de montar. Veio no rascunho. E é no rascunho que vai, porque o rascunho foi Deus que fez. Lucas 10, no verso 18. Jesus tinha mandado o pessoal ir a campo, estágio dos discípulos, né? Quando você está na faculdade, você faz estágio. Jesus fez 3 anos de faculdade com eles e mandou eles em estágio para depois fazer o TCC. Então, mandou eles em estágio. Então, eles foram, voltaram. Quando eles voltam, né? Que eles vêm, eles chegam para Jesus e falam assim, então regressaram, no verso 17, 10, 17. Então regressaram 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo seu nome. Mas Jesus falou o quê? Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisares serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Gente, isso não foi só para os 70, isso é para nós. O inimigo está embaixo dos nossos pés. Nós temos poder sobre eles. Nós temos que chegar num lugar e falar, sai em nome de Jesus, e ele tem que sair. Olha aqui os 70. Não foram os 12, foram 70. E isso vem para nós. Esse poder sobre as trevas, ele é manifesto através das nossas vidas. É a nossa escolha. Quando eu escolho estar ao lado de Deus, eu sou cheio pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo me enche de poder. Quando Jesus sobe aos céus, o que ele fala com os discípulos? Olha, vocês vão se reunir lá, porque o poder do Espírito Santo vai descer sobre vocês. O Espírito Santo, ele desce sobre nós com poder. Ele nos empodera diante do mundo espiritual. Mas isso é para quem vive olhando para o espiritual. Se eu vivo agarrado no natural, eu não vou perceber o poder que está em mim, dado pelo Espírito Santo. Se eu estou muito preocupado com o meu ego, se eu estou muito preocupado com o que vai ser de mim, eu não vejo o mundo espiritual, que é a eternidade. Quantos são mais, 60 anos diante da eternidade? Vai lá, eu tenho 15 anos, eu tenho mais 80 anos aí pela frente para viver até os 95 pelo menos. Vem cá, o que são 80 anos perto da eternidade? O que é eternidade? Eu tenho que entender o que é eternidade para eu poder pôr na balança. A eternidade vale mais do que qualquer coisa que eu possa almejar e querer conquistar aqui. Se eu não conquistar aqui, estou nem aí. O que eu quero conquistar é a eternidade. O que eu preciso é da eternidade. O que eu preciso é estar diante de Deus. É isso que importa. É aonde eu estarei na minha eternidade, que é muito mais valiosa, é muito maior.
E é muito mais importante que a minha atualidade. Eu preciso disso, porque senão eu vou experimentar isso. Agora, sabe quem era esse anjo caído? Satanás, que era conhecido por Lúcifer, né? Existem alguns estudos que dizem que enquanto ele estava no céu, ele era conhecido como Lucibel, a luz bela, e que quando ele cai, ele se transforma em Lucifer, a luz fera, né? Mas isso são alguns teologismos que existem, algumas explicações que existem, que não são bíblicas, né? Mas vamos ver isso? Vamos dar uma olhada nisso? Vamos em Ezequiel. Ezequiel 28. Ezequiel, profeta do Antigo Testamento. Se você abrir em Salmos, andar para frente, você vai ter Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Grande profeta. Profeta maior. Ah, tem profeta maior e menor? Tem. Por quê? Mais importante, menos importante? Não, porque escreveu mais, escreveu menos. Profetas maiores são livros maiores, profetas menores são livros menores. Não tem a ver com importância. Porque está na Bíblia, é a palavra de Deus e tudo é importante. Mesmo, por exemplo, Judas, que escreveu um capítulo. E nós vamos até dar uma lida em Judas. Ele escreveu um capítulo. Ele é tão importante como Isaías, que escreveu um monte. Tão importante quanto Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não tem mais importante e menos importante. É importante. Vamos lá? Ezequiel 28. A partir do verso 12. Para a gente entender o contexto. 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor teu Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Ponto. Existe uma palavra de Deus contra um rei humano em Tiro. Só que esse rei humano em Tiro, ele vai perfigurar Satanás, a partir do verso 13. Olha aqui, como que ele pega e coloca a figura de Satanás no rei de Tiro. Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do seu comércio, encheu o seu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multiplicação das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário,
Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra. Os olhos de todos os que te contemplaram, todos os que te conheceram entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Esse é Satanás. Ele era querubim, tá? Ele era querubim, querubim da guarda, né? Em hebraico, queruv, queruvim, esse im é plural, e ele é muito usado, por quê? Porque Deus coloca quantos querubins na frente do jardim do Éden? Para guardar, depois que Adão e Eva saem do Éden, ele coloca 2 querubins na porta do jardim, amém? Aí querubim, plural, querubim, né? Sob o propiciatório da arca, 2 querubins, né? Mas nós, na nossa linguagem, nas traduções, acabou-se trabalhando a questão de querubim como um acima dos anjos, né? Dentro da hierarquia, querubins, serafins, né? Você tem uma hierarquia aí, aliás, serafins, querubins, né? Você tem uma hierarquia, tá? O céu tem hierarquia, o que mostra que nós precisamos ter hierarquia, porque nós vivemos num projeto de céu. Nós vivemos com um único propósito: edificar o reino de Deus na terra, ponto. Esse é o propósito. No momento em que eu passo a viver esse propósito de Deus, que é estabelecer o reino dele na terra, as mais de 8.000 bênçãos que a Bíblia aponta para mim, eu passo a ter direito sobre elas, porque eu estou vivendo o propósito de Deus. Deus não tem um propósito para cada um, Deus tem um propósito: edificar o reino dele na terra. Foi isso que Jesus falou. Ele veio para cá para quê? Para anunciar o reino. Ele não veio para cá anunciar que cada um de nós vai ser assim, e que aí o outro vai ser assim, e o outro vai ser assim. Não, ele veio anunciar o reino. Então nós temos um propósito: edificar o reino. Quando eu entro no propósito de Deus, todas as promessas de Deus que estão aqui estão ao meu alcance. E as promessas de Deus, a palavra já diz, elas já foram liberadas aonde? Nas regiões celestiais. Vem cá, eu alcanço as regiões celestiais em carne? Não, eu só alcanço em espírito. Então o espírito é mais importante que a minha carne. Você quer alcançar as bênçãos, as 8.000 bênçãos de Deus para a sua vida? Primeiro, entre no projeto de Deus de edificar o reino dos céus. Entra no projeto de Deus de edificação do reino. Quando você entra no projeto de Deus de edificação do reino e que você consegue entender que eu tenho que ter uma vida espiritualizada e não materializada, eu consigo acessar as regiões espirituais em espírito e resgatar em espírito as bênçãos que Deus tem para mim. E aí sim eu trago essas bênçãos para a minha matéria. Mas se eu não tiver em espírito, se eu tiver só em carne, não tem jeito. Por isso eu preciso estar em um ambiente espiritual. Por isso eu preciso estar em um ambiente que me leve para o mundo espiritual e não me traga para o mundo carnal. Hoje está cheio de coach pregando bem-estar, misericórdia. O lugar dele é em palestra. Maravilha, são ótimos. Ensinam coisas fantásticas para a gente, mas lá, fora da igreja. Não aqui em cima. Altar não tem lugar para carne, altar tem lugar para espírito. Altar não tem lugar para massagear ego, altar tem lugar para te levar a entender que você tem 2
escolhas: céu e inferno. Mais nenhuma. Mais nenhuma. Aqui está para levar a gente para o mundo do espírito e não para o mundo da carne. Ah, mas eu estou vivendo aqui, eu preciso da matéria. Tá, no mundo passareis aflições, entende isso? Mas ele venceu o mundo, então eu tenho que me agarrar nele. Mas ele não está aqui, e eu só alcanço ele em espírito, eu não alcanço ele em matéria. Então, eu preciso viver espiritualmente. Viver materialmente me leva para a matéria. Me leva para a terra. Me faz uma ligação direta com a terra. E não com Deus. Eu preciso me ligar a Deus. Volta um pouco a tua Bíblia em Isaías, capítulo 14. Gente, hoje, depois que Deus me entregou a palavra, que eu vim para cá para orar às 7h30, eu entrei nessa igreja em êxtase. Em êxtase. Se o pastor Elídio abrisse a janela do apartamento dele, acho que ele ia ouvir eu gritando aqui dentro. Eu berrando aqui dentro para Deus. Eu cheguei aqui em êxtase aqui dentro. Foi praticamente 1 hora que não era eu que estava falando. Praticamente 1 hora que o Espírito Santo berrou aqui dentro comigo. Você não veio? Perdeu. Podia estar um êxtase conjunto. Se não é o Marlon, hoje que ele não pôde vir por causa de trabalho, mas se não é ele, eu oro sozinho aqui. Isaías 14, a partir do verso 11. Olha só o que aconteceu com a queda de Satanás. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusano, e os vermes são a tua cobertura. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei acima do céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei, acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é esse o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, que seus cativos não deixava ir para casa. Todos aqueles que Satanás põe a mão se tornam cativos. Jesus veio para nos dar liberdade, e Satanás veio para nos colocar no cativeiro. E aqui no finzinho ele fala o quê? Que seus cativos não deixam ir para casa. Vem cá, onde que é a nossa casa? Aonde que é a nossa casa? No céu. A nossa casa é no céu. Nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha, é assim que a Bíblia nos trata. Nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha, nós estamos aqui de passagem.
Mas a nossa casa eterna é o céu. E quando eu me permito ser cativo na mão de demônios, eles não me deixam ir para o céu. Eles mexem, porque eles são espírito e eles movem no nosso espírito. Eles anulam o nosso espírito e eles atraem a nossa alma para a carne. E quando eu vivo na carne, eu estou vivendo para Satanás. Enquanto eu vivo na carne, eu estou vivendo para Satanás. Quando eu vivo no espírito, eu vivo para Deus. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso viver no espírito. E aí, nós vamos olhar o que Satanás faz conosco. 2 Coríntios 4. Eu vou ler lá para abreviar o tempo. 2 Coríntios 4. Eu uso a RA. Isso. Olha lá. 2 Coríntios 4. Nos quais o Deus deste século, quem que é o Deus desse século? Satanás. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, o Deus desse século me cega para que eu não veja a luz, porque ele vive nas trevas. Então ele me cega. Se eu permito que ele haja na minha vida, se eu aceito que ele domine a minha alma, ele vai me cegar. E eu não vou enxergar as coisas do céu. E não enxergando as coisas do céu, eu não enxergo o meu libertador, que é Jesus Cristo. E não enxergando o meu libertador, que é Jesus Cristo, eu continuo preso nas correntes do inferno. Efésios 2:2. Efésios 2:2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha só, ele age na sociedade. Por que a nossa sociedade está toda virada, toda do avesso, toda cheia aí de um monte de coisa errada? E que se a gente abre a boca é até processado pelas fobias desse mundo. A sociedade está virada do avesso, mas é projeto do inimigo. Ele usa os meios de comunicação. Ele não é burro. Se tem uma coisa que Satanás não é ser burro. Ele foi idiota, mas não foi burro. Ele foi idiota de largar Deus. Ele foi idiota de querer colocar um trono acima do trono de Deus. Mas burro ele não é. Olha, ele sabe de cor isso daqui. Sabe por que ele sabe de cor isso daqui? Porque ele viveu tudo isso daqui. Ele viu tudo isso daqui acontecer. Ele conhece mais a Bíblia do que a gente. Vem cá, com o que ele confrontou Jesus? Com a palavra. Vai lá, vê Jesus no deserto sendo tentado. Satanás tentou Jesus com a palavra e Jesus respondeu com a palavra. Foi um embate, uma guerra de espada.
ele sabe usar muito bem a mídia para manipular a massa de manobra. Tem um filósofo italiano chamado Gramsci, ele fala em intelectual orgânico e massa de manobra. O intelectual orgânico, ele se vale da indústria cultural para manipular a população e levar para onde ele quer. E Satanás sabe usar isso. E usa isso muito bem. Quantos canais falam de Deus na TV? E do Satanás? Apocalipse 12, 9. Olha lá. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, com ele os seus anjos. O sedutor de todo o mundo. Satanás vive nos seduzindo. Efésios 4, 18, para a gente fechar a questão das trevas. Efésios 4, 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Satanás endurece o nosso coração, nos leva à ignorância, ignorância no sentido de ignorar, de não saber, de não reconhecer. Ele nos leva à ignorância de Deus, por dureza de coração. Obscurecidos no entendimento, ele embota o nosso entendimento. Ele faz com que a gente não consiga entender. Ele complica as coisas para a gente não entender e ele enganar, porque ele é o pai da mentira. Agora, quer ver uma coisa? Romanos 12, 2. Agora o trem é bom. Romanos 12, 2. Vou começar pelo 1. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Corpo, carne, eu tenho que colocar a minha carne em sacrifício. E não vos conformeis com este século. Não se conforma com o que o mundo está lhe impondo, porque não é o mundo, é Satanás. E transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. Ele não está dizendo eu vos transformarei. Ele está dizendo transformai-vos. É a nossa vontade, é o nosso livre-arbítrio. Transformai-vos. Eu escolho ser transformado. Eu dou legalidade no mundo espiritual para que o Espírito Santo me transforme. Não é eu esperando simplesmente, mas eu tenho que dar legalidade, porque o mundo espiritual ele age por legalidade e depende da legalidade que eu dou para agir Deus ou o diabo. Quem dá legalidade sou eu. Quem diz quem eu quero que haja na minha vida sou eu. Por isso eu preciso buscar insistentemente alimentar o meu espírito e não a minha carne. Porque quanto mais eu alimento o meu espírito, mais a minha alma, que é egoísta, vai buscar alimento.
E aonde ela vai achar alimento? Em quem está mais bem alimentado. Eu estou alimentando mais o meu espírito ou eu estou alimentando mais a minha carne? Se eu estou alimentando mais o meu espírito e a minha alma vai se alimentar no meu espírito, egocêntrica como a minha alma é, ela vai querer me dar vontade de alimentar mais ainda o meu espírito. É um círculo vicioso. Ela vem comer onde tem alimento. Se eu tenho alimento no meu espírito, ela vem comer no meu espírito. E como ela está se fartando no meu espírito, ela faz eu ter mais vontade de aumentar a minha fome espiritual. Agora, se eu alimento a minha alma vai lá na minha carne, começa a se alimentar da minha carne, e ela vê, é aqui que estão me tratando bem. Então eu tenho que incentivar essa vida a querer alimentar a carne, para eu poder ir lá comer na carne e me fartar. Sou eu que escolho, por isso ele diz, transformai-vos. Ou seja, eu tenho que me transformar, pela renovação da minha mente. Eu tenho que me transformar pela renovação da minha mente, eu tenho que renovar a minha mente. Se eu continuar permitindo que esse mundo domine a minha mente, escravize a minha mente com o ter e não com o ser, eu dou projeto de vida na escola. E quando eu viro para o aluno e pergunto para ele, qual é o teu sonho? Hoje, ele fala ser rico. Porque para ele ter é mais importante do que ser. O traficante tem, mas é um Zé Ruela, que vive do assassinato de vidas, vendendo uma droga que vai levar à morte o indivíduo que usa e a família do indivíduo que usa. Ele tem, mas não é. E tem muita gente que é, mas não tem. Mas não tem problema, porque depois na eternidade ele vai ter muito mais do que ele poderia ter aqui. A eternidade que importa, não é essa vida. Essa vida é passageira. O que importa é a eternidade. Aonde a gente tem que correr, porque Jesus está chegando. Gente, olha para o mundo. As dores de parto. Antigamente demorava muito de um cataclisma aí, de um terremoto para outro. Agora está tendo um atrás do outro. Olha aí, a semana retrasada. Semana retrasada, só na Venezuela tiveram 2, assim, coisa de 2 dias de diferença. Gente, isso é dor de parto. E mulher sabe o que é dor de parto. Ele começa espaçado, daqui a pouco começa a ficar mais próximo, mais próximo, mais próximo, e a gente está vendo o imediatismo disso. Jesus está chegando, acorda! Jesus está às portas. A gente tem que acordar para isso. A gente tem que acordar que o mundo espiritual é mais importante. Transformai-os pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma boa, agradável e perfeita vontade para nós, mas quem escolhe usufruir disso sou eu. Enquanto eu não renovar minha mente para o mundo espiritual e estiver vivendo na carnalidade, eu não vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A hora que eu matar a carne e viver na vida espiritual, eu vou viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu preciso. É urgente. Quando eu falo urgente, porque é urgente mesmo. É urgente
mesmo. Efésios 2, a partir do verso 4. Estamos no fim já. Efésios 2, a partir do verso 4. Deus, gente, eu estou com frio, por isso que eu estou com a mão no bolso, tá? E outra, eu não sei o que fazer com a outra mão. É um sufoco. O pastor Elite se adaptou muito bem para o microfonezinho aqui. Eu não me adapto, porque eu não sei o que fazer com a mão, aí eu fico com a mão no bolso. O microfone aqui, pelo menos, ele está na mão. Eu sei o que eu tenho, aqui eu sei o que eu tenho que fazer com ele, mas na outra mão fica bobo aqui. Não sei. Se você está cantando, tocando instrumento, você usa as duas, né? E não tem perigo, mas... Aqui usando uma só não tem jeito. A Selma vive falando para mim assim, você fica com a mão no bolso. Eu fico com a mão no bolso porque eu não sei o que fazer com a outra mão. Pronto, está claro agora. Vocês entenderam que não é postura relaxada, não é nada? Não é. Aqui em cima eu não posso ser relaxado de jeito nenhum. Então vamos lá. A partir do verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, gente, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje, quando nós abrimos os olhos, as misericórdias de Deus são renovadas na nossa vida. Olha aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, olha, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Pela graça somos salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais junto com Cristo. Gente, eu vou me assentar nos lugares celestiais junto com Jesus. Eu vou em carne ou vou em espírito? Então por que eu insisto em viver a carne? Se na hora de eu me assentar do lado de Jesus, eu vou me assentar em espírito, em corpo glorificado como o dele, por que eu insisto em querer ganhar na carne? Eu quero o espírito. Eu quero o espírito. Olha aqui. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Espera aí, Deus preparou de antemão uma obra para a gente andar. Qual é a obra que Deus preparou de antemão para a gente andar? O propósito dele, a edificação do reino. A obra está pronta. Você quer andar do lado da luz ou do lado das trevas? A obra está pronta. É andar no propósito de Deus. Deus não tem propósitos individuais. Deus tem um propósito. E quando eu entro no propósito dele, aí sim eu ganho características individuais. Porque quando Deus construiu o tabernáculo, ele colocou uns para trabalhar com madeira, outros para trabalhar com metais, outros para trabalhar com tecidos. Aí sim, mas ele só vai ter algo individual no momento em que eu estou no único e perfeito propósito de criar a condição de se estabelecer o reino de Deus na terra. Eu quero ter um propósito para a minha vida? Quero. Entra no propósito de Deus.
E olha só como que Deus foi incrível quando ele mandou, quando Deus manda fazer o tabernáculo. E se a gente entender como foi a última mensagem que eu preguei, que o tabernáculo é o próprio corpo de Jesus, é a própria vida cristã. Deus não usou só as tribos de Israel para construir. Ele trouxe artesãos, mestres em marcenaria, em ourivesaria, de outros lugares, que não eram das tribos. Olha só, entende isso, Deus já estava mostrando ali, que o propósito de Jesus não era só para o ímpio, não era só para o judeu, era para o gentil também, porque ele usou o gentil para construir o corpo de Cristo, que é o tabernáculo, e ele está nos usando, nós somos gentios, nenhum de nós aqui, que eu saiba, é descendente direto de mãe judaica, porque você, para ser judeu, você tem que ter a tua mãe judia, não é o pai, é a mãe. A linhagem é paterna, mas o ventre é materno. É por isso que quando o judeu aponta para Jesus e fala que Jesus é filho de Deus, então ele não é filho descendente de Davi, a resposta nossa é que ele nasceu em um ventre judaico descendente de Davi, porque Maria era descendente de Davi. Então ele nasceu de um ventre judaico descendente de Davi. Ele é filho de Deus. Então ele não tem um pai judeu, mas ele tem uma mãe judia. E é o ventre judaico que define que a pessoa é judia ou não. Sabia disso? Então pega essa. Nós não somos judeus, nem nascidos de ventre judaico. Ao que me consta, eu não. Mas nós estamos no corpo, porque Deus colocou o gentil no tabernáculo, trabalhando o tabernáculo. Então ele já estava apontando para nós aqui, falando assim, ó, você pode ajudar a construir o reino. Você é digno de trabalhar na construção do reino. Vem, vem. Vem para o reino você também. Vem. Os mais velhos vão lembrar disso. E para a gente encerrar, 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. Segunda Coríntios 4. Ai, ai. Olha só que coisa linda para nós, hein? Vamos ficar em pé? Assim a gente já começa a fingir que está acabando. O estômago começa a se alegrar, está chegando a hora de eu comer. Olha lá, 2 Coríntios 4, verso 6. Porque Deus, quem é? Quem que disse? Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele, quem é ele? Jesus. Quem é Jesus? É o Rei da Glória. Quem é Jesus? É a luz do mundo. Quem é Jesus? É aquele que nos traz a salvação. Quem é Jesus? É aquele que morreu na cruz, que ressuscitou, e com a sua ressurreição, me trouxe o direito de ser filho. Você é filho. É isso que a gente está tentando aqui, olha. Nós estamos no mês 7, pastor Elídio está 7 meses aqui tentando fazer. Pastor, faltam só 2 meses para nascer, viu? 7 meses, pastor Elídio falando assim, você é filho, você é filho, você é filho. Daqui a 2 meses nasce. Você é filho, você é filho, você é filho. A gente está aqui falando, você é filho. E o Filho de Deus veio para nos tornar filhos.
Ele nasce unigênito e quando ele vai para o céu, ele vai primogênito e nos fez filhos a todos. Fecha seus olhos. A conversão é diária, sabia? Todo dia eu tenho que converter, porque todo dia eu erro. Todo dia eu tenho que converter. Feche seus olhos, repete uma oração comigo. Aí você vai falar no fim assim, mas eu já orei isso. Não, isso daqui tem que orar todo dia. Senhor Jesus, Pai, Espírito Santo, eu declaro que o Senhor Jesus veio em carne. Declara? Gente, a gente tem que orar isso falando para o inferno ouvir, porque Deus, Ele lê o nosso pensamento, mas o inferno não. Então eu tenho que declarar para o inferno ouvir. O inferno tem que ouvir a minha declaração. É assim que eu dou legalidade para o Espírito Santo agir. Vamos de novo? O ensaio foi razoável. Agora que vai ser bom. Senhor Jesus, Pai, Espírito Santo, eu reconheço que o Senhor Jesus veio em carne, viveu as mesmas dores que eu vivo, que Ele teve morte de cruz pelos meus pecados, que Ele desceu ao inferno, arrancou todo escrito de dívida sobre mim das mãos de Satanás, que Ele ressuscitou. Fala isso com empolgação. Ele ressuscitou. E hoje Ele está assentado no trono de Deus, aonde Ele me advoga junto ao Pai. Senhor, mantenha o meu nome no livro da vida. Senhor, guarda a minha vida. Senhor, me leva a ter um entendimento espiritual maior do que o carnal. Me faz buscá-lo em espírito e em verdade todos os dias da minha vida. Espírito Santo, derrama sobre mim poder, derrama sobre mim o seu fogo, os seus dons, para que eu possa usá-los no propósito de Deus, de edificação do reino aqui na terra, em nome do Senhor